Olá, amigos. Olá, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, a confissão traz a posse. Note o que diz Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação só vem após a confissão. Esta palavra salvo é traduzida da palavra grega sozo, que quer dizer curado espiritualmente, curado fisicamente, curado no corpo e curado na alma, ou salvo do pecado e salvo da enfermidade. A mesma palavra é traduzida como curar, guardar, salvar e ficar são. Irmão, confessar então é possuir. Note mais o que Paulo diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Romanos 10, 10. Note novamente, faz-se confissão para a salvação. A salvação não vem senão depois de se fazer a confissão, a declaração. Isto é, devemos crer e falar antes de experimentarmos o resultado. Isso é a fé. E pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Lembre, a confissão vem primeiro. E então, Jesus, que é o sumo sacerdote da nossa confissão, que está em Hebreus, responde concedendo-nos as coisas que confessamos, que falamos, que declaramos. Não há salvação sem confissão. É sempre confissão para a salvação. Nunca a posse vem antes da confissão, irmão. Nossa confissão leva o nosso sumo sacerdote da nossa confissão, como já falei que está em Hebreus, a nos conceder o que cremos com o coração que já temos. Isto nos leva à possessão. Isso é fé. Deus é um Deus de fé. Isto quer dizer, Ele é um Deus que, irmão, Ele exige fé. Recebemos de Deus apenas o que cremos, aquilo que recebemos. Tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebeste, tereis. Marcos 11, 24. Então, o que é confissão? A confissão é o testemunho da fé, irmão, em nossa boca. A confissão é simplesmente concordar com Deus, dizendo as palavras de Deus, usando as expressões de Deus, declarando o que Deus declara, reconhecendo a palavra de Deus. A confissão, irmão, é o único meio da fé se expressar. A fé se expressa falando. Nossa testemunha, irmão. Paulo declarou que pregou a palavra da fé. Então, nos disse que a palavra da fé deve estar em nosso coração e em nossa boca. A única maneira de ter a palavra da fé em nossa boca é falando a palavra de Deus. Isto é a confissão, fazendo que nossos lábios concordem com Deus, enunciando a palavra de Deus com a nossa boca. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, nos diz que aqueles que venceram o diabo o fizeram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, isto é, pelas escrituras que citavam como Jesus ao dar o seu testemunho. Irmão, certa vez um homem muito enfermo e fraco recebeu oração. Ele não sentiu resultado algum naquele momento. Foi pedido que ele repetisse o que Deus disse: pelas suas feridas estou sarado. E que louvasse o Senhor pela cura, segundo a sua palavra. Porém, o homem ficou muito descontente com este pedido. Considerou apenas hipocrisia e informou logo que não cria em testificar o que não via. Disse que era sincero e jamais se comportaria como um hipócrita. Olha só, esse homem media a sua cura pelos sentimentos, por aquilo que via. Porém, isso não é fé, irmão. Certamente, nós não somos hipócritas, porque dizemos o que Deus diz. Claro que não. A confissão de uma promessa, a confissão da palavra de Deus,
quando esta confissão é do coração, irmão, ela sempre vai trazer a posse, vai trazer aquela bênção. Não pedimos ao homem, não foi pedido ao homem que dissesse, não estou enfermo. Foi pedido somente que ele dissesse o que Deus dissera. Isto é, admitir que pelas suas feridas fomos sarados. Seria calúnia dizer que alguém é mentiroso somente porque declara o que Deus diz em sua palavra. Contudo, parecia que esse homem achava que as coisas eram assim. Glória a Deus que, por fim, Deus, na sua misericórdia, concedeu-lhe alguns sentimentos para a sua cura. Então, ao sentir, ele creu. Foi mais um caso Tomé. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, de maneira nenhuma o crerei. João capítulo 20, versículo 25. Oramos uma vez por um homem que sofria de artrite nos ombros e nos braços. Depois da oração, ele sentiu uma maravilhosa bênção. Ficou muito comovido por causa daquilo que sentiu, mas logo em seguida, depois de passar aquela sensação ou a bênção, ele novamente sentiu uma dor. E isso o entristeceu, veio e falou, ouça como as juntas estalam. Em vez de dizer, a palavra de Deus diz que estou curado e sei que ficarei restabelecido, ele olhava, ele atentava na evidência física e desprezava, desconsiderava totalmente a palavra de Deus. Contamos a esse mesmo paciente, essa mesma pessoa, um caso semelhante quando orávamos por uma senhora e ela cria com inteira fé. Voltou dentro de 2 dias para demonstrar como lhe foram libertas todas as juntas. Sua fé a libertara. A isso, este homem respondeu muito bem. Então, já ficou um pouco mais alegre. Receava não ficar curado, mas se ela foi curada, serei também. O ponto, irmão, que eu desejo patentear nisto é que a palavra de Deus não significava absolutamente nada para esse homem. A promessa dada por Jesus, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, era para ele vaga e sem sentido. Sentia uma dor, logo achava que a palavra de Deus havia falhado. Enquanto sentia-se bem, tinha certeza que a palavra era verdadeira, mas a dor anulava tudo, conforme as suas declarações. Irmão, aprenda a confessar o que o Senhor diz e ponto final. E Ele cumprirá a sua promessa. É impossível para Deus mentir, pois Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. A confissão de eu sou o Senhor que te sara e de que pelas suas feridas fomos sarados, irmão, sempre precede a cura. Justamente como a confissão que fazemos ao Senhor Jesus procede ou precede a salvação, que está em Romanos 10:10. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, das nossas palavras, do que proferimos com nossos lábios, quando correspondem à sua palavra. Irmão, Ele faz conforme nós falamos. Jamais confessemos algo a não ser a vitória, porque Paulo diz, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 1. Irmão, Deus lhe quer por cabeça e não por cauda, sempre em cima e nunca por baixo. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. Deus lhe abençoe. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declaro: esta já é a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. E se você crê, irmão, creia e fale. A fé se expressa falando. Não somente creia, creia e fale, declare, faça decretos, determine, irmão. Não mude sua declaração por nada. Se você crê, repita: esta já é a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus.